Eu sou o professor Renan Duarte e vou lecionar a disciplina de Ciências do quarto ano do Colégio Emaús. E aí, quarto ano, beleza? Fechamos os vertebrados, né? Vamos aprender agora sobre os invertebrados, tá? Sobre esses animaizinhos aí, bastante estranhos, né? Muita gente que tem medo, mas temos que respeitá-los e entendê-los, né? Porque são animais, às vezes, pode ser estranho, né? Só que super importantes, assim como toda forma de vida é importante, né? Então a gente vai entender um pouquinho mais sobre os invertebrados, tá bom? É um grupo muito extenso também, bastante diverso. O que é isso? Várias espécies. Então, quando a gente está falando de aranha, não existe uma espécie de aranha. Existem várias, milhares de espécies de aranhas. Existem aranhas grandes, aranhas pequenas, aranhas médias, aranhas peçonhentas. O que é isso? Aranhas que possuem o veneno e conseguem, inocular na presa, tá? Isso é extremamente importante para ela se alimentar. E existem aranhas também não peçonhentas. É interessante, pessoal, a primeira curiosidade aí que a gente vai aprender nessa videoaula é esse conceito. Peçonhento e não peçonhento. Um animal peçonhento e um animal não peçonhento. O que é? Animais peçonhentos têm veneno e têm a capacidade de inocular o veneno na presa. Cascavéis, jararacas, são consideradas, só que elas são vertebrados, né? A gente está falando de animais invertebrados. Então, um animal invertebrado peçonhento, temos aqui, à direita, os escorpiões, tá? São animais extremamente pequenos, né? E extremamente perigosos, pessoal, pois o veneno dele, né? Ele consegue inocular, né? E principalmente em crianças, o veneno pode ser extremamente mortal, extremamente perigoso, levando ao óbito aí a pessoa, tá bom? É importante a gente relembrar que esses animais não matam porque eles são malvados, porque eles querem matar as pessoas. Não, muito pelo contrário. A única defesa desses animais é a peçonha, ou seja, o veneno, tá bom? Eles evoluíram, eles criaram essa característica e isso é extremamente importante. Para um escorpião, essa capacidade de inocular um veneno, matar um animal inoculando um veneno, né, uma substância química, é extremamente importante para ele se alimentar, tá? No caso de serpentes, né, é muito mais fácil uma serpente dar um bote numa ave, por exemplo, ou em um rato, né, o rato sai correndo, a ave voa, ela dá o bote, né, inocula o veneno, o que acontece? O rato morre na hora, ela não precisa sair correndo atrás do rato, né? Então isso aí é uma adaptação, um comportamento extremamente importante para os animais. Só que também é o mesmo comportamento que ela usa para se alimentar, é um comportamento de defesa. Então os animais, eles geralmente atacam, né? Que não seria um atacar, né? Os animais não atacam pessoas. Pessoas atacam animais. Existem pessoas que matam animais só por prazer. Isso que eu considero atacar. Agora os animais não. Eles se defendem, tá? Tenho certeza para vocês. Se vocês veem uma cobra aí no meio do mato, um escorpião, tá? Já que estamos falando de animais invertebrados. Se vocês veem um escorpião aí na sua frente, tá? Duas coisas que pode acontecer. Primeiro, você viu ele, você não vai ficar perto dali, você vai embora, né? Ou se é um ambiente na sua casa, o que você pode fazer, né? Você vai matar ele, né? Bom, se for, por exemplo, na sua cama, no seu quarto, né? Podemos considerar, sim, que você pode matar, pessoal, tá? Porque, poxa, temos que ter muito cuidado. Só que não seria aconselhável, né? Se tiver um adulto, né, alguma pessoa que sabe lidar com o manejo do animal, a melhor forma é pegar um animal vivo, né, e levá-lo aí para um ambiente onde ele vai seguir aí com a vida dele normalmente, tá bom? Então devemos tomar muito cuidado, porque ele só vai se defender se você pisar em cima dele, né? Não conheço história de que
cobra saiu correndo atrás de pessoa, muito menos escorpião, né? Eles não correm atrás de pessoa querendo morder e matar a pessoa. Isso não acontece, tá? Acontece é o quê? Você viu um escorpião, vai tentar pegar ele sem saber o manejo, né? Sem saber a forma técnica, a forma certa de mexer, ele vai te picar, é lógico, tá? Você tá pegando o bicho sem nem saber o jeito de pegar nele, então é a forma de defesa. Ele não sabe que você está querendo ajudar ele. Ele vai se defender, tá bom? Então, bora entender então as curiosidades desses animaizinhos aí invertebrados. São aqueles que não apresentam o crânio e a coluna vertebral, tá bom? Diferentemente aí dos vertebrados, que possuem essas duas características, né? Como a gente já falou. Então, nesse grupo estão incluídos uma série de animais conhecidos de todos nós, como as borboletas, mosquito, camarão, esponja e água-viva, tá? Então, nesta aula a gente vai abordar aí as principais características desse grupo extremamente diverso, que são os invertebrados. São animais, portanto, né, que compartilham algumas características em comum com todos os representantes desse grupo de ser vivo, tá? Ou seja, características que têm invertebrados, mas que também podem ocorrer aí nos vertebrados. Pegou? Características de invertebrados, mas que podem ocorrer aí também nos vertebrados. Vamos lá. O tipo de nutrição heterotrófica, tá? Ou seja, os invertebrados eles se alimentam de outros seres vivos. Isso é o que a gente chama de nutrição heterotrófica, tá? Nós podemos comer planta ou animais. Planta, você come alface. Alface é um ser vivo. Cenoura, né? Melancia é um fruto, é uma estrutura que veio de um ser vivo. Então, os heterotróficos são animais que se alimentam de outros seres vivos, seja ele planta ou animal. Quem são heterotróficos? Podem ser vertebrados ou invertebrados, tá? Então, a característica aí dos dois. O tipo de celular, ou seja, o tipo de célula, pessoal. Como que é chamado a célula, um tipo de célula de um besouro? De um escorpião. É eucarionte. Célula eucarionte. É o formato dela, tá? Que diz respeito aí como que essa célula é. E também eles são pluricelulares. O que é isso? É mais de um tipo de célula, pessoal. Nós possuímos células do sistema nervoso. Lembra quando a gente estudou? Célula que está presente no nosso sangue, célula que está presente na nossa saliva. Nós temos vários tipos de células diferentes, tá? Os invertebrados também. É por isso então que a gente chama de seres vivos pluricelulares ou pluricelularidade, quando a gente está falando de característica, tá? Outro nome parecido é multicelular. Pluricelular ou multicelular. Qual que é a diferença? Nenhuma, tá bom? Então, leu multicelular, lembrou disso, é mais de um tipo de célula, tá? Os invertebrados têm células também que vão estar presentes aí no sistema digestório deles, no sistema nervoso, né? São características dos invertebrados e dos vertebrados. Quando falamos dos invertebrados, que eles são heterotróficos, estamos dizendo que esses animais não são capazes de produzir o próprio alimento, ou seja, eles vão se alimentar de outros seres vivos, aquilo que a gente já falou. O tipo de celular eucarionte diz respeito à célula, né? É uma curiosidade aí da célula que possui um núcleo definido, tá? É esse tipo de célula, chamado de eucarionte. Já o pluricelular, né? Quer dizer quer dizer que eles são formados por mais de um tipo de célula. Além dessas características compartilhadas com outros animais, ou seja, com os vertebrados, os invertebrados não possuem o crânio, tá? E a coluna vertebral, tá? Eles não possuem essa característica. Então tem vários grupos, tá? A média aí de 33 grupos. Só que a gente vai aprender principalmente esses aqui, ó, tá? São 8 principais grupos. Quem que são eles? Esporíferos, quinidários, plateumintos, nematódios, molusco,
anelídeo, artrópode e equinodermos, tá? Nomes difíceis, pessoal, confesso, tá? Mas anotem aí que ao longo do nosso conteúdo a gente vai aprendendo. Os poríferos são as esponjas. Lembra do Bob Esponja? Ele é um porífero. Os quinidários são marinhos, poríferos também são marinhos. Plateumintos e nematóides. Ou pode estar escrito também nemateumintos, tá? Nemateumintos ou nematóides. Nemateumintos e plateumintos são vermes, tá? Também chamados aí de eumintos. Os moluscos marinhos, os anelídeos, as minhocas. Artrópodes são os insetos, propriamente ditos, tá? Então, tudo aquilo que a gente chama de inseto, a gente pode chamar de artrópode, tá bom? Então, você aí, ó, a partir de agora, você pode chamar aí os invertebrados, né, que a gente chama de inseto, de artrópode, tá? Então, pode sair avisando aí, ó, o pai, a mãe, a avó, quando vê aí um mosquito voando, uma barata, fala, ó, ali um artrópode. O pai vai ficar todo orgulhoso, meu filho está estudando, aprendendo os nomes científicos, os nomes corretos aí de cada grupo. Artrópodes são os insetos. Nem todo invertebrado é inseto, tá, pessoal? Existem invertebrados que são marinhos, as esponjas. Vermes também são invertebrados, só que não são insetos. Minhoca é inseto? Não. Minhoca é um anelídeo. Então, os insetos são considerados artrópodes. E, por fim, os equinodermos, que são as estrelas do mar. Então, aí, as fotinhas, né, de cada grupo. O Bob Esponja aqui, uma característica curiosa, pessoal, dos poríferos, que é o Bob Esponja, é justamente esses porozinhos aqui, ó, tá? Aqui não dá pra ver, só que ele é extremamente pequeno, e são vários, tá? Olha o Bob Esponja da vida real, tá? Os quinidários, os moluscos, a minhoca, olha os vermes aqui. Estrela do mar, né? Marinha, olha aqui, equinodermos, tá? E quem que é esse? Nada de inseto, os artrópodes. São encontrados, né, nos mais variados habitats. Algumas espécies, como a aranha e o escorpião, vivem no ambiente terrestre. O polvo, por sua vez, é encontrado no ambiente aquático, mais precisamente marinho. E a hidra também é um animal aquático, porém, diferentemente do polvo, é encontrado em um ambiente de água doce. Então, como a gente disse, né, é um grupo, os invertebrados desses 8 grupos são bastante diversos, né, e cada um aí habitando um habitat diferente. Existem ainda espécies que são parasitas e vivem no interior do nosso corpo, sendo isso o caso da lombriga e da tênia, os nemateumintos e plateumintos, tá? Percebemos, portanto, que os invertebrados não são apenas um grupo que apresenta grande variedade de características morfológicas e fisiológicas, sendo também um grupo de variados hábitos de vida. Pessoal, anota aí que é importante, a gente vai ver bastante sobre isso, né? E esse nome. Morfológicas. O que são as características morfológicas? São as características relacionadas ao corpo, ao formato do corpo. Lembra que formato, tá? Como que é o corpo? Ele é alongado? Ele é redondo? Ele é formato de estrela, né? Ele é dividido aí entre 3 partes? Ele é cilíndrico? São características morfológicas, tá? E características fisiológicas são características internas de um animal, tá? Características biológicas, o tipo de sangue, né? Como que vai ser o sangue, como que vai ser as células de defesa daquele animal. Então, leu características morfológicas, lembrou como que é o corpo, qual que é o formato, tá? E já sabendo como que é o corpo, você já vai saber onde que é o habitat dele, onde que ele vai viver. A minhoca, por exemplo, só tem esse corpo cilíndrico e sem membros, porque vive dentro da terra, né? Um corpo bastante úmido. Agora as borboletas têm asas, porque ela voa. Fácil demais, tá?
Aí algumas características, tá? De modo geral, algumas curiosidades dos invertebrados. Olha só, os polvos são considerados um dos vertebrados mais inteligentes, tá? Eles são muito inteligentes. Cerca de 95% de todas as espécies do mundo, pessoal, são invertebrados. Legal, né? Tem muito mais invertebrado que vertebrado. Alguns invertebrados podem apresentar grandes tamanhos, como é o caso da tênia, tá? E da lula, tá? Lula gigante, 18 metros. E a tênia tem 10 metros de comprimento. Alguns compostos produzidos pelas esponjas estão sendo testados como agentes anticancerígenos, mostrando aí o quão é importante os animais, né, para o estudo da medicina. Como também as sanguessugas aí, ó, podem ser utilizadas em uma técnica de um tratamento de doença. Eles chamavam de sangria, tá? Olha só, essa última curiosidade. O salto da pulga pode chegar até 200 vezes mais longo do que o corpo deste animal. Ele é extremamente pequeno, né? Por isso pode saltar grandes espaços. A toxicidade do veneno do escorpião depende da espécie, sendo que algumas espécies podem causar até a morte. No Brasil, a espécie que mais causa morte é a Titius surrulatus, escorpião amarelo. Como a gente aprendeu, né, as crianças são mais... o acidente é mais sério nas crianças. As estrelas do mar conseguem alimentar-se de ostras introduzindo seu estômago no interior da concha. E o estômago é externo, pessoal. Muito interessante. E as borboletas monarcas realizam grandes migrações, indo do Canadá ao México para fugir do inverno e procurar comida. Olha só, 4.800 quilômetros é o percurso que essa espécie de borboleta pode seguir, né, fugindo aí do inverno. Uma última curiosidade aí, pessoal, é a respeito desta água-viva, tá? A Turritops nutricula, ela tem capacidade de rejuvenescer-se, ou seja, tornar-se jovem novamente. A gente vai envelhecendo, né, com o tempo, né? E essa espécie, os cientistas descobriram que ela tem essa capacidade. Para entender mais sobre isso, podem acessar aí o site, tá? Uma reportagem do BBC. Podem pesquisar aí pelo nome científico, tá? da espécie e estudar um pouquinho mais sobre esse animal. Mais algumas imagens aí mostrando aí a variedade de artrópodes. Os besouros é um tipo de artrópode, um invertebrado artrópode. Façam as questões 150, 151 e 160, tá? Para a próxima videoaula. Bons estudos, até a próxima e lembre-se sempre, juntos no caminho certo.